Boa noite a todos. Nós vamos começar uma série de estudos no Salmo 23, muito provavelmente o salmo mais belo de todos os salmos. Foi escrito por David, ele desde a sua adolescência, quiçá desde a sua infância, ele cuidou das ovelhas de seu pai e ele transporta essa experiência de pastor e fala de uma forma singular acerca do Senhor como o seu pastor, e ele extrai as lições do seu dia-a-dia, aplicando-as à sua alma, à sua vida espiritual. Então, nós hoje iremos falar acerca do versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero chamar a vossa atenção para um pormenor que considero bastante importante. A tradução literal do hebraico diz assim: Adonai, meu Deus, o meu Senhor, amigo íntimo, não falhará. Isto não é um mero trocadilho de palavras, porque, sendo assim, a ênfase está no Senhor, amigo íntimo, e não propriamente no facto de não nos faltar nada. É uma lição curiosa, e não somente curiosa, mas também importante. Mas vamos a um exemplo concreto. O apóstolo Paulo está preso, ele está preso em Roma, ele está a viver um contexto adverso, acossado de todos os lados, por assim dizer, sente-se abandonado. Demas, no capítulo 4 da segunda carta, Demas amou o presente século, abandonou-me e foi para Tessalónica. Depois, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos maus. E depois há uma coisa, há um pormenor. Ele constata o facto, na minha primeira defesa, ninguém foi comigo, ninguém me assistiu, todos me abandonaram, ninguém foi a meu favor. Mas ele acrescenta: mas o Senhor assistiu. Isto é, os outros faltaram à chamada, falharam redondamente. Não deveriam de ter deixado aquele velho guerreiro tão só. Mas o Senhor, amigo íntimo, não falhou, não faltou e esteve com ele. Não somente o Senhor esteve com ele, não somente o Senhor o assistiu, mas no versículo 17 ele vai mais longe. Ele me revestiu de força. Força para pregar o Evangelho. Força para perdoar. A certa altura ele diz que isto não lhe seja posto em conta. Ele não é um homem amargurado, ressabiado, pedindo, direto ou indiretamente, que houvesse vingança. Ele é um coração maleável, há doçura no seu caráter, e tudo isto porque o Senhor foi com ele. Os outros falharam, o Senhor, Adonai, não faltará. Uma outra situação. Ele está preso e escreve aos Filipenses e ele fala acerca da sua experiência. Ele tem períodos na sua vida em que tem abundância, isto é, ele tem bens materiais para suprir as suas necessidades, mas também tem outros períodos de grande escassez. E essa escassez vai ao limite. A certa altura, ele diz no capítulo 4 que sabe o que é passar fome. Ele diz: eu tenho abundância, tenho escassez e sei o que é passar fome. Ele passou fome porquê? Devido às circunstâncias, devido às circunstâncias adversas, sem dúvida, mas eu suspeito que as igrejas que ele tinha fundado, que ele se preocupava todos os dias com o cuidado dessas igrejas, aqui e ali, em certas alturas, falharam redondamente com este homem de Deus. Não supriram aquilo que era essencial. Quando ele diz: já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele tem a experiência de passar fome. Passar fome significa não ter pão. Quem tem pão não passa fome. Os crentes para com homens tão dignos como este, que se gastaram e se deixaram gastar por amor a eles e por amor ao Senhor,
que mesmo quando eram menos amados, amavam mais. Deveriam estar atentos, cuidando daquele homem carinhosamente. Ele cuidava deles como uma ama que cria os seus filhos. E houve períodos em que o abandonaram. E ele sabe o que é passar fome. Mas o Senhor assistiu também nessa situação. Ele não podia dizer nada, me faltará. Não, faltava-lhe o pão. Mas o Senhor, íntimo amigo, estava com ele. E por isso ele acrescenta: tudo posso naquele que me fortalece. Prezado irmão, prezado amigo, os outros têm falhado consigo, devem-te favores e não retribuem. Têm passado necessidades escusadas, desapontamentos, frustrações, expectativas que não se concretizaram. Têm tido falta de pão. Mas sabes, apesar de tudo, chegaste até aqui, cambaleaste e não caíste. Caíste, mas estás de pé porque o Senhor te levantou. E apesar de todas as coisas, continuas a percorrer a tua carreira, olhando para a meta, olhando para a casa do Pai, e sabes que lá não há falta de pão. O filho pródigo dizia: eu voltarei para a casa do meu pai, onde há abundância de pão. E ele tinha em mente apenas ser tratado como um simples jornaleiro, mas foi tratado como filho. Por muitas que sejam as dificuldades. Claro que o ideal seria nós corrermos sempre a nossa carreira cristã, mas há momentos que nós andamos mais devagar, um passo mais pausado. Mas sempre olhar para a meta, olhar para a casa do Pai, onde sabemos que não haverá falta de pão. E mais ainda, eu consigo imaginar o apóstolo Paulo naquele cubículo. Pensa-se que a cela dele não teria mais do que 2 metros quadrados, ajoelhado ali, temendo até o próximo inverno. Por isso ele pede que Timóteo lhe traga a capa. Na sua solidão ele precisava de ler, precisava dos livros, especialmente dos pergaminhos. Mas ele sentia ali a presença de Deus. Eu lembro que aqui há uns anos atrás, eu estava num hospital em grande amargura, com um fardo sobre os ombros que me curvavam. E eu entrei num pequeno cubículo, talvez com a mesma área, ajoelhei-me naquela laje fria. Eu não sei se estive ali 5 minutos ou se estive 1 hora. Mas o Senhor estava ali. O apóstolo Paulo disse: perto está o Senhor, quando escreve aos Filipenses. Eu estava naquela cela, mas o Senhor estava perto. Eu naquele cubículo derramei a minha alma perante Deus. E sabem uma coisa? O Senhor estava ali, perto. A certa altura eu fiquei com uma sensação tremenda. Eu pensei: se eu estender a mão, eu toco na orla dos seus vestidos. Proximidade do Senhor, do amigo íntimo. Os outros podem falhar, podem se esquecer de nós. Podemos ficar esquecidos nos seus corações. Como dizia David noutra altura, numa outra situação. Mas o Senhor tem-nos gravado não somente na palma das suas mãos, mas também no seu coração. Nós estamos no coração de Deus. Este era o Senhor que David conhecia. Conhecia-o na abundância do palácio real, mas também quando era perseguido por Saul, perseguido como a uma perdiz nos montes, tendo necessidade de se refugiar em cavernas, como a caverna de Adulam, seguido por homens em aperto, endividados, amargurados de espírito. Homens que já não tinham mais espaço na sociedade normal, mas onde os outros falharam, o Senhor esteve com ele. O Senhor não falhará comigo, disse David. O Senhor, amigo íntimo. Há um salmo, o Salmo 41, versículo 9, em que David faz referência a um outro amigo íntimo. Nós não sabemos o nome dele. Se calhar alguém que também era pastor, quem sabe, alguém da sua infância, alguém que vivia na sua terra, alguém que se relacionava com ele, que tinham coisas em comuns. E a certa altura ele refere-se a esse amigo íntimo. Até o meu amigo íntimo, Salmo 41, versículo 9, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O outro amigo íntimo traiu, levantou contra ele o seu calcanhar. E David partilhava com ele a sua merenda, quem sabe. Ele comia do meu pão.
Depois, numa outra altura, um pouco mais à frente, no capítulo 55, ele faz outra referência a esse amigo íntimo. Ele diz: com efeito não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu o suportaria. Nem eu que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Era alguém que era muito próximo. Era alguém com quem ele passava tempo. Era alguém com quem ele adorava. Juntamente iam à casa de Deus. E este amigo íntimo, desiludeu David. Mas ele pode dizer: Adonai, o Senhor não me faltará. Ele é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu socorro, é o meu escudo, é a minha luz. Ele, o Senhor, não faltará. Ele, amigo íntimo. Então, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas. Ele restaura a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Quando eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, o meu amigo íntimo está comigo. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários e faz com que a bondade e a misericórdia me sigam todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Seremos tratados como filhos. Os nossos pais, Adão e Eva, foram um dia expulsos do jardim do Éden. Nós não seremos expulsos da casa do Pai, porque o filho fica para sempre em casa. Então, o Senhor, meu íntimo amigo, não faltará. Que o Senhor nos abençoe. Amém.